um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que... Bom dia, crianças. Mais uma aula se inicia, né? Graças a Deus. Semana passada eu dei aula e hoje novamente eu que estou responsável em trazer a aula de hoje, né? Hoje é um dia muito feliz para nós, né? Porque hoje é o dia das mães, né? Vi que vocês fizeram bastantes atividades, né? Mandaram as fotos, os exercícios. E no final da nossa aula, como nós não sabemos se vai dar tempo de passar todos na igreja, nós montamos aqui e vamos passar aqui para vocês também, para vocês serem reconhecidos pelo trabalho que vocês fizeram pelas suas mães, tá? Então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? E para iniciar, vou iniciar fazendo uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, gratidão por mais um dia de vida, meu Pai que o Senhor nos deste, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por até que o Senhor tenha nos abençoado, meu Deus. Nos dá um dia na Tua presença, meu Pai. Abençoa cada mãe, meu Deus, pelo seu dia de hoje, meu Deus. Que seja dia, meu Pai, de felicidades, meu Pai. Que não é só o dia hoje, meu Deus, mas que sejam, meu Deus, longos dias, meu Pai. Abençoa cada criança que está assistindo, meu Deus. E nos dê, meu Deus, uma aula na Tua presença, meu Pai. Essas coisas eu venho te pedir e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, crianças, gostaria também que vocês estivessem orando, né, pelos nossos missionários, né, continuar orando por eles para que o Senhor continue os abençoando e que o Senhor também possa estar trazendo bênçãos para eles, né, mesmo os guardando, eles estão com uma missão ali de construir, né, terminar a sua casinha e em breve eles vão nos mandar mais fotos e notícias e nós vamos compartilhar com vocês. Então peço que vocês continuem orando por eles, tá? Para que o Senhor os abençoe grandemente, tá? E nós vamos dar início à nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje, ela é um pouco da continuação da aula passada, que fala também sobre Jesus, né? Então, na aula passada nós aprendemos sobre por que Jesus era Deus, né? E nós mostramos aqueles 3 tópicos, né, na aula passada. E hoje a pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual era o principal trabalho de Jesus? Quem sabe qual era o principal trabalho de Jesus? Como tinha dito anteriormente, né? Se você não sabe, nós vamos aprender na palavra de Deus, né? Espero que vocês estejam gostando, né, da aula que nós estamos trazendo para vocês, que as palavras que são ditas aqui vocês possam estar guardando no coração de vocês, tá? Então, qual que era o principal trabalho de Jesus? Será que ele já trabalhava desde quando ele era pequenininho? Quem aí trabalha em casa? Mesmo os pais trabalhando fora, ou o pai só trabalhando, a mãe ficando em casa? Quem faz algum tipo de trabalho? O trabalho em si é ajudar a mãe ou ajudar o pai nos deveres de casa, né? Isso sim já é um trabalho, lavar uma louça, como vocês fizeram agora, né? Com os desafios, né, dos pais no Dia das Mães, né? Vocês juntamente com seus pais bolaram ali um plano e ajudaram as suas mães nos afazeres de casa, como alguns mandaram as fotos. Então, nós vamos ver aqui na palavra qual foi o primeiro trabalho de Jesus. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos. Nós vamos ver aqui na imagem que tem uma dica, né? Que é o quê? Um serrote. O que será que Jesus fazia, hein? Para estar aparecendo esse serrote aqui, quando ele era pequeno. Vamos ver aqui então, em Marcos 6, do 1 ao 6. Eu vou fazer a leitura, tá? Peço que vocês acompanhem. Então, só repetindo, Marcos 6, do 1 ao 6, tá? E partindo dali, chegou à sua terra.
e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as suas mãos. E estava admirando a incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Então nós podemos ver aqui, crianças, que o primeiro trabalho de Jesus era o quê? Carpinteiro. E se nós podemos ver aqui, o seu pai terrestre, né, que seria José, nós sabemos a história que Deus, ele mandou, né, Maria, virgem, e ela concebeu a Jesus. Só que ela ia casar com quem? Com José. Então, José, depois que nasceu, né, ele aceitou ser o pai terrestre, né, porque o pai de Jesus é o quê? É o nosso pai, o pai celestial que está lá nos céus. Então, ele aprendeu o quê? Ele aprendeu ali os costumes do quê? Do seu pai terrestre, né, que seria José. José, ele era o quê? Ele era carpinteiro. Então, nós vamos ver na imagem essa figura dessa criança ali meio que trabalhando. Jesus, ele também ajudava ali na carpintaria. Será que você ajuda seu pai ou ajuda sua mãe nos serviços diários que eles fazem? Será que você tem o sonho de ser igual ao seu pai, ter o mesmo serviço do seu pai? Ou, ao contrário, ou sua mãe? Ou tem um serviço além? Então, desde pequenininho nós já aprendemos o quê? O que é o serviço, né? Como nós devemos praticá-lo. E nós aprendemos com quem? Com os nossos pais. Da mesma maneira, o quê? Jesus, ele aprendeu. Então, algumas das crianças que estão nos assistindo, o pai trabalha por conta. Pode ser que seu pai, ele seja marceneiro ou seja pedreiro, e você também tem esse intuito de um dia trabalhar da mesma maneira com ele. Ou se você já trabalha com ele ou ajuda com ele, temos o exemplo do Gabriel, né? O Gilson, ele trabalha mexendo no computador, às vezes o Gabriel também está ali olhando, e às vezes ele tem interesse de também ser igual ao pai dele e seguir nessa área da computação, né? Arrumando ali os computadores, desenvolvendo, ou algo, enfim. Mas tudo ali tem o quê? Teve um início, né? Eu tive um exemplo. Então eu tive o exemplo do quê? O exemplo do meu pai ou o exemplo da minha mãe. Da mesma maneira que Jesus, ele teve o exemplo o quê? O exemplo terrestre de quem? De José. Então por esse motivo ele seguiu o quê? Na carpintaria. Mas esse não era o quê? O serviço dele exclusivo. É o serviço que ele estava o quê? Praticando. Mas será que esse é o principal serviço de Jesus? Vamos ver mais uma pista que eu vou passar, que está lá em Lucas 2. Eu também vou fazer a leitura, né? Como nós estamos online. Lucas 2, do 41 ao 52. Eu vou fazer a leitura, tá? Então, nós estamos vendo a imagem aí, né, da Bíblia, né? Que é Lucas 2, 41 ao 52. Então vamos acompanhar. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias. Ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram
um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e os interrogando. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando ouviram, maravilharam-se e disseram-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que és que me procureis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Então nós vemos aqui que Jesus ele estava onde? Ele estava lá na sinagoga. E ele ficou lá por quê? Por longos 3 dias. E ele estava o quê? Ele estava crescendo. Então não era esse trabalho que ele queria, né? De o quê? Ser carpinteiro. Por quê? Porque ele tinha uma outra missão. Então ele ajudou sim José na carpintaria, só que conforme ele foi crescendo, ele foi o quê? Ele foi aprendendo ali o quê? Os costumes, né? Aprendendo aquelas leis. E aí ele fez o quê? Entrou nas sinagogas. E nas sinagogas, o que ele estava fazendo? Nós podemos ver aqui, ele estava o quê? Ensinando. E nós vamos ver aqui na imagem que ele é o quê? Ele também era um professor. Um professor assim como eu, assim como vocês têm na escola de vocês, só que diferente do da escola de vocês, Jesus ele ensinava o quê? Ele ensinava a palavra de Deus. Ele ensinava da mesma maneira que eu ensino vocês, creio que seja bem melhor, né? Porque ele tinha conexão diretamente com o Pai ali, e ele tem também aqueles 3 exemplos que nós aprendemos na última aula. Então ele conseguiu ali prender a atenção daquelas pessoas ali na sinagoga durante 3 dias, crianças. Imagine vocês ficarem 3 dias assistindo uma aula. Será que vocês aguentariam assistir 3 dias uma aula? Difícil, hein? 3 dias assistindo uma aula. E Jesus ali ele conseguiu, né, prender a atenção de todos que ali estavam presentes, né? Então, primeiro passo, Jesus ele foi o quê? Primeiro, quando ele era menor, carpinteiro. E agora ele é o quê? Ele é professor. Mas será que essa é a principal trabalho de Jesus? Vamos continuar dando uma olhada na Bíblia? Então, eu vou pedir para vocês abrirem, né, para nós vermos o nosso terceiro passo, né, que está lá em João 5. João 5. E eu vou ler do 5 ao 17, tá? Peço que vocês acompanhem. Então é João 5, do 5 ao 17. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhes: Quereis ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, descer outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes:
aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia que era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estas são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e o procuravam matá-lo, porque fazia coisas no sábado. E Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós podemos ver aqui, crianças, que antigamente eles tinham o costume do quê? De guardar os sábados. Hoje nós temos alguma religião que guarda os sábados? Temos. É lícito guardar o sábado? Não. Jesus aqui mesmo, ele era professor, ele conhecia a lei, ele tinha contato direto com o Pai, né? Ele sabia do que? Ele sabe de todas as coisas. Então, Jesus é a autoridade maior que nós temos no mundo. Então, se Jesus ele curou no sábado, nós não temos necessidade de guardar os sábados. Então, por esse motivo que ele curou nos sábados. Mas aquele povo, eles não entendiam, né? Eles eram duros de coração. E aí eles quiseram o quê? Quiseram matar Jesus. Mas o que Jesus ele teve? Ele teve compaixão ali. Então nós vamos ver aqui na imagem que nós devemos ter o quê? Ter compaixão pelo próximo. Mesmo nós tendo bênçãos de Deus, nós devemos o quê? Abençoar outras pessoas. Jesus ele conhecia a lei que era seguida naquele tempo? Conhecia. E por que ele fez? Porque ele se preocupou o quê? Com o próximo, né? Independente de qualquer coisa, nós devemos o quê? Amar ao próximo como o quê? Como nós mesmos, né? Esse é o mandamento de Deus, que nós devemos amar o próximo. E assim Jesus fez, ele curou, né? Aquela pessoa ali, e nós vimos na imagem anterior, né? Que era o quê? Tinha uma muleta, né? Duas muletas, né? Que era o quê? Que nós devemos sempre ajudar ao próximo. E na imagem aqui nós vemos que é mais nos nossos dias comuns, que nós podemos o quê? Ajudar o quê? Ajudar aquelas pessoas que estão na rua, aquelas pessoas que passam fome. Nós podemos também fazer essas coisas. Da mesma maneira o quê? Que Jesus ele fez. Mas será que esse era o principal trabalho de Jesus? Será, crianças? Nós já citamos 3 aqui, né? Que o primeiro foi o quê? Carpinteiro, né? O primeiro. O segundo foi o quê? Professor. E qual que é o terceiro? O terceiro é cuidar do próximo, né? E nós também devemos cuidar do próximo. Nós podemos também ensinar o que? A palavra de Deus, né? A gente consegue decorar um versículo e falar ali para aqueles nossos familiares, para os nossos amigos na escola, para aquelas pessoas que não têm a Cristo, né? Já a carpintaria já é um pouco mais difícil, né? Mas essas duas coisas nós conseguimos, né? Que serve o quê? A caridade e também ensinar. Mas será que, juntando as 3, qual será que era o principal de Jesus? Crianças, não é nenhuma dessas coisas. E nós vamos ver, para finalizar a aula, na palavra, que Jesus ele fala aqui. Então nós vamos olhar aqui em João 4, o versículo 34, que nos diz: Jesus disse-lhe:
a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual que é? Pregar para aquelas pessoas, né? Para que elas mudem de vida, para que elas reconheçam Jesus como seu único Salvador. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus nas nossas vidas? Ou nós estamos fazendo o que nos bem entende? Isso é de se pensar, criança, é uma coisa muito importante. Então nós vemos aqui que o nosso principal mandamento é o quê? Fazer discípulos, né? A palavra mesmo, ela já diz. E nós devemos fazer o quê? A vontade sempre de Deus. Não é a minha vontade, é sempre a vontade de Deus. E aonde eu vou aprender as coisas que é a vontade de Deus? Ó, na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Aqui é o nosso manual. E por esse motivo nós devemos sempre ler a palavra de Deus para o quê? Para aprender ainda mais dos costumes, né? De como Jesus, os seus discípulos, os exemplos que tem na Bíblia aqui, de como se portar, o que não deve fazer, tudo está aqui na Bíblia. Tudo é o quê? Tudo é a vontade de Deus. Então, se eu sigo a Bíblia, o que está aqui, de bom para levar para minha vida, estou fazendo o quê? Estou fazendo conforme a vontade do nosso Deus. Então, essa é a aula de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quero desejar aqui para todas as mães um feliz Dia das Mães, que o dia de vocês seja um dia abençoado e que, crianças, vocês continuam sempre honrando não somente a sua mãe, mas seus pais também, a sua família, tá? E agora eu vou fazer uma oração para encerrar a aula de hoje e em seguida nós vamos ver algumas fotos das que vocês nos encaminharam sobre o Dia das Mães. Então, oremos agora, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, gratidão por mais um dia de vida, meu Pai que o Senhor nos deste, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por até aqui o Senhor ter abençoado cada criança, meu Pai, que está assistindo a aula, meu Pai, que cada vez mais, meu Deus, nós, meu Pai, não somente como eles, meu Deus, possamos sempre fazer a Tua vontade, meu Deus. Fazer a Tua vontade, meu Pai, o Teu querer, meu Pai. Seguir, meu Pai, os ensinamentos como a Tua palavra nos ensina, meu Deus. Nos dá um domingo na Tua presença, meu Deus. Nos dá um dia, meu Pai, repleto, meu Pai, de bênçãos, meu Deus. Essas coisas eu venho te pedir e agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com as fotos, crianças. Boa semana a todos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos.